Eliphas Levi é uma referência para todo mundo que estuda magia. Esoterismo, espiritualidade, qualquer nome desses que você queira utilizar. E no seu livro, A Chave dos Grandes Mistérios, ele apresenta para a gente uma série de axiomas que são fundamentais à nossa compreensão para a prática esotérica. Hoje vamos estudar o primeiro axioma, que diz: nada resiste à vontade do homem quando sabe a verdade e quer o bem. Como é de costume nos nossos estudos de axioma, a gente lê uma frase e fica... E aí? O que rola depois, né? Como é que a gente desenvolve isso? E esse é mais complicado porque não tem nem aquele textinho embaixo para dar aquele primeiro argumento para ajudar a gente. Mas, de fato, esses axiomas têm diversos ensinamentos, a gente poderia ficar aqui muitos dias, enfim, só pensando sobre cada um dos aspectos, embora ele tenha pouquíssimas palavras. E já que ele tem poucas palavras, o nosso objetivo é justamente focar nas partes principais, ou nas palavras principais que esse axioma traz, para a gente começar a entender quais ensinamentos a gente pode retirar. E daí a gente consegue destacar 3 palavras que fundamentam tudo o que ele significa: vontade, bem e verdade. E quando a gente começa a pensar devagar sobre cada uma delas, a gente pode partir da verdade. E a verdade, de uma maneira um pouco mais simplificada, seria tudo aquilo que não é ilusório, tudo aquilo que não é transitório. A verdade talvez seja a grande lei. A gente, em outras culturas, enfim, em outros ensinamentos, até nos nossos vídeos sobre hermetismo, a gente fala que sempre existem meias verdades, né? Que toda verdade é, na verdade, uma meia verdade. E a gente pode fazer um determinado adendo pensando que quando a gente está olhando para o mundo manifesto, a gente de fato sempre lida com meias verdades. Mas há algo acima disso, de certa forma, que é e que estrutura tudo isso e que seria justamente essa grande verdade que o Eliphas Levi traz pra gente nesse axioma. E a partir do momento que nós vamos adentrando, né, essa senda da verdade, nós vamos nos afastando da ilusão, não necessariamente que a gente vai fazer isso de uma forma absoluta, né, não de uma hora para outra. Mas a gente vai dentro da ilusão, ou seja, dentro da manifestação, dentro desse mundo onde nós nos encontramos, nós vamos tentando enxergar aquilo que está para além das aparências, tentando enxergar aquilo que está para além da forma, pegar a essência das coisas. E ao nos aproximarmos da essência das coisas, nós conseguimos vislumbrar essa verdade, ou como o João disse, essa meia-verdade. E a partir do momento que nós vamos ampliando essa nossa consciência, a gente vai ampliando essa nossa visão do que é de fato e não daquilo que está, nós vamos nos aproximando concomitantemente tanto da verdade quanto da ideia do bem, né? Porque é muito difícil, se não quase impossível, desassociar a ideia da verdade com a ideia do bem. E aqui naturalmente estamos falando da verdade com V maiúsculo, ou seja, a verdade absoluta, a verdade singular, una, e o bem também com B maiúsculo, ou seja, o bem absoluto que se confundiria com essa verdade, né? Mas o que seria então o bem dentro do nosso dia a dia? É justamente a nossa capacidade de compreender essa verdade. Ou seja, cada um de nós dentro da nossa jornada possui uma visão, possui experiências diferentes, possui uma compreensão diferente da verdade. Eu tenho a minha compreensão, o Paulo tem a dele, o João tem a dele. Essa nossa compreensão, essa diferença de compreensão de cada um de nós, de uma certa forma, é a nossa capacidade de enxergar o bem e até mesmo de praticá-lo, né? Ou seja, existe esse bem com letra maiúscula, mas também existe esse bem com letra minúscula, que é justamente o quanto da verdade, né, o quanto de verdade existe naquilo que nós estamos fazendo naquele momento, o quanto de verdade existe naquilo que nós estamos dizendo, o quanto de verdade existe nos nossos corações quando nós estamos praticando alguma coisa. Esse bem, né, esse nível de verdade está associado a essa capacidade nossa de praticar o que é bom. Juntando essas duas ideias, né, tanto da verdade quanto do bem, segundo o axioma do Eliphas Levi, nós conseguimos então alcançar uma vontade que é inquebrantável, uma vontade que é irresistível. E nós vamos falar um pouquinho mais disso agora. Tá bom, então eu falo sobre isso. Toma de bandeja. Dentro dessa questão, assim como o Patrick deu o exemplo do bem com B maiúsculo e o bem com B minúsculo, a gente também vai ter a chamada vontade com V maiúsculo e a vontade com V minúsculo. Se a verdade é aquilo que é e não aquilo que está,
o bem é o meu conhecimento dessa verdade, a vontade é a prática desse bem e dessa verdade. Essa vontade com V maiúsculo. Então, todos nós, como possuímos bens com B minúsculo, quando nós conhecemos meias verdades, nós temos vontades com V minúsculo, que algumas pessoas vão chamar de desejos, que é a manifestação da vontade no mundo material. Esses desejos vão nos levar a cometer coisas de acordo com o nosso esclarecimento, o nosso conhecimento da verdade. E à medida na qual a gente vai aumentando o nosso conhecimento da verdade, aí tem uma passagem bíblica que vai falar assim, conhecereis a verdade vos libertará, ela vai te libertar do quê? Desses desejos mais mundanos. Dar um exemplo para ficar um pouco mais prático. Eu vou falar um comportamento praticado por duas pessoas e você vai perceber a diferença do bem para cada uma delas. Chegou o final do ano, próximo do Natal, né, próximo do solstício de inverno, aqui no Brasil de verão, né? Duas pessoas resolveram doar alimentos para pessoas em situação de rua. A pessoa A, ela busca doar alimentos porque ela quer se sentir bem. Ela gosta da ideia de que eu sou benevolente, eu dou coisas para os outros. A pessoa B, ela doa alimentos porque ela entende que existem pessoas passando por necessidade e não deveriam existir pessoas passando por necessidade. Veja, o comportamento externo dos dois é o mesmo. Eles estão praticando bem? Sim, com B minúsculo. Mas qual grau desse bem eles estão praticando? Essa pessoa A, que deu porque ela queria se sentir bem, ela está praticando um bem muito pequenininho, porque ela tem muito desconhecimento do bem com B maiúsculo, que algumas pessoas vão chamar de mal. O mal é o desconhecimento do bem com B maiúsculo. Já essa segunda pessoa, a pessoa B, que deu porque entende que a gente tem que mudar a sociedade, esse bem praticado dela é maior do que o bem da outra pessoa. Por mais que o efeito visível seja o mesmo, o efeito na sociedade é completamente diferente. Por quê? Se a gente faz uma campanha para auxiliar pessoas como um todo em situação de rua, para que não existam mais pessoas em situação de rua, a pessoa A tenderá a ser contrária a ela. Por quê? Porque eu preciso de uma pessoa em situação de rua para, vamos botar entre aspas, ajudá-la e me sentir bem. A pessoa B, ela vai apoiar essa campanha, mesmo sabendo que na frente ela não vai precisar mais doar alimento, porque a finalidade dela não é se sentir bem doando alimento, é que as pessoas não precisem passar por essa situação. Então, quando você, a pessoa B, está agindo de acordo com a verdade, de acordo com o bem, a sua vontade ela transforma o mundo e nada consegue impedi-la. Já a outra pessoa não, porque ela se torna escrava dos seus desejos e ela não quer que mais nada aconteça nessa sociedade para que não possa mais afetar essa sensação de, vamos botar entre aspas, bem-estar, de se sentir maior que ela possui. E é interessante isso até me trazer algumas coisas em mente e coisas também que a gente já comentou em outros momentos ao longo dos nossos vídeos. O Paulo muito bem disse que uma mesma situação, uma mesma atitude, ela pode ter intenções diferentes. E aí isso mostra pra gente de forma muito clara como a gente precisa parar ao longo do nosso dia e pensar, por que eu tô fazendo isso? Qual é a intenção, ainda que seja uma coisa que eu faça todos os dias, mas o que me move hoje, nesse momento, a realizar essa atitude? Por que eu vou falar com essa pessoa? Por que eu vou me portar dessa forma? E aí a gente começa a entender não só como a gente se movimenta internamente, mas muitas vezes o porquê que aquela nossa atitude gerou determinada consequência. Então, consequências ditas boas ou ruins, elas com certeza estão diretamente relacionadas com a nossa intenção realizando aquela atitude. E é óbvio que isso é muito difícil, muitas vezes a gente precisa raciocinar, pensar muito sobre isso e estar em locais onde a gente possa debater sobre esse tipo de coisa. Se você quiser conhecer um pouco mais do nosso canal, do nosso trabalho, você pode ir em catarse.me/pedra-de-FA. E lá no Catarse você vai perceber que existem formas de você contribuir com a gente. E dando o exemplo que eu abordei das duas pessoas e do que o João comentou, é que você pode contribuir às vezes, como o cara do exemplo A, né, a pessoa A,
pensando numa coisa mais baixa, mas isso não faz com que você, ao se dar conta que você está fazendo aquilo por uma questão baixa, você tenha que descartar aquela ação. Você pode se transformar na pessoa B e continuar fazendo aquilo. Não é porque você falou, não, porque minha motivação é ruim, então eu não faço mais. Não ajudo mais ninguém. Não, não é isso. E até fazendo um adendo em relação a isso. Mas vou mudar errado, né? E até fazendo um adendo em relação a isso, pegando esses exemplos que a gente está dando, você pode olhar para as pessoas ao seu redor e falar, nossa, aquela pessoa faz aquele exemplo não muito legal. E gastar toda a sua energia nisso. Em criticar essa pessoa que não está fazendo essa coisa que você julga não muito legal, ao invés de pegar o que ela faz como aprendizado, como exemplo, e fazer diferente. E colocar a sua energia, como o Paulo muito bem disse, naquilo que de fato vai te transformar e vai construir coisas boas. Então até no estudo, na análise das coisas que acontecem ao nosso redor, conosco, na sociedade, a gente pode ter uma postura que não nos movimenta e que não gera quase que nada de bom, ou a gente pode de fato pegar aquilo e construir alguma coisa melhor. Eu tenho um exemplo, eu vi recentemente uma amiga minha comentando, ela tem um hábito, ela mora numa cidade praiana aqui do Rio de Janeiro, no litoral norte, e geralmente de manhã cedo ela vai à praia para ver o nascer do sol, e ela aproveita e cata um pouco de lixo que ela encontra na areia, porque pessoas infelizmente deixam lixo na areia e joga fora. E ela comentou que um dia tinha um homem vendo ela fazendo isso, falou, nossa, que legal você fazendo isso, porque eu sou professor e eu falo para minha filha que não pode sujar, não sei o que, e blá 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 blá, e o cara só falando não ajudou nada, tá? Só dando o discurso que era importante fazer isso e tudo mais, mas de repente ele falou, não, mas isso é importante, mas isso é irrisório, porque a gente transforma o mundo com educação. A gente tem que educar as pessoas para poder não ter esse lixo e tudo mais, e blá 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 blá. Ele está errado? Não. A gente tem que educar as pessoas para não sujar. Mas uma vez que está sujo, você tem que limpar. Não vai sair sozinho. Já sujou, né? Você tem que limpar. E no final das contas ele não fez nada. Ele só ficou dando sermão para ela, falando que aquilo que ela estava fazendo não era importante. Pô, de fato, né? Existem pessoas passando fome. Não, é ruim. Você não pode dar comida para elas porque isso nunca vai resolver o problema. Mas você resolve o problema? Não. E se até você resolver o problema, as pessoas vão morrer de fome? Vão. Então dê comida para elas enquanto você resolve o problema. É preciso saber conjugar essas duas coisas. E era legal que ele estava dando sermão para uma pessoa que não precisava ouvir o sermão, né? Ele estava querendo ensinar que é errado jogar lixo na praia, na rua, né? Para uma pessoa que estava catando o lixo dos outros na rua, né? Mas a pessoa vai falar, eu sei, por isso que eu tô catando. Então, assim, mais uma vez aquela questão de você ter boa vontade e eficácia, né? Ali faltou um pouquinho, bastante de eficácia dentro da boa vontade desse rapaz. Mas eu acho que no final das contas, né, o que esse axioma quer nos ensinar e o que nós basicamente falamos aqui durante todo esse vídeo é justamente que a nossa vontade, ela vai estar sempre diretamente relacionada à nossa capacidade de conhecer e de praticar aquilo que é certo, aquilo que é verdadeiro, né? É claro que nós somos limitados, nós nem sempre vamos saber o que é certo, nós nem sempre vamos saber o que é verdadeiro, mas nós sempre podemos nos questionar qual a real motivação por trás daquele nosso ato. Mas ainda somos ignorantes demais, eu ainda sou muito ignorante para entender certas coisas. De fato, eu ainda sou muito ignorante para conseguir praticar determinadas coisas, para conseguir fazer determinadas coisas. Mas todos nós temos a capacidade dentro de nós, independente de quem seja você que está me ouvindo agora, de entender qual a real motivação que se encontra por trás daquilo que nós estamos fazendo, que se encontra por detrás dos nossos atos. E esse é o primeiro passo para que a gente possa conseguir, de fato, transformar essa nossa motivação de algo não tão legal em algo um pouco mais elevado, como o Paulo disse, né? De transformar aquela nossa motivação para fazer determinado ato de caridade em uma motivação menos egóica e sim numa motivação mais altruísta. Não mudando em si o ato que nós estamos fazendo, mas mudando o porquê, mudando a causa, a razão pela qual nós estamos praticando aquele ato. E se você quer aprender como praticar isso, aproveita e se inscreve no canal caso não seja inscrito, porque vai nos ajudar muito e vai te ajudar também a ouvir mais coisas se você ativar o sininho, recebendo notificação dos próximos vídeos, a como compreender um pouco mais desse bem maior, esse B com B maiúsculo, alcançar essa verdade com V maiúsculo e finalmente aplicar a vontade com V maiúsculo. E até o próximo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.